Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus por esta quinta-feira tão linda e maravilhosa em que nós celebramos a solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta solenidade que é conhecida na igreja como Corpus Christi. Que nós possamos no dia de hoje demonstrar muito mais amor, né, a Jesus Eucarístico, que é uma forma de demonstrarmos amor público hoje. A gente sempre tem um amor na igreja, no nosso coração. Hoje, publicamente, nós mostramos nosso amor, né, acompanhando a procissão de Corpus Christi. Lembrando que hoje é dia santo de guarda. Então, você perder a missa hoje é pecado mortal, porque é o terceiro mandamento da lei de Deus. Não deixe de participar da Santa Missa nesse dia santo de guarda, que é a solenidade de Corpus Christi. E depois você ouvir e meditar o Evangelho comigo, não esqueça de compartilhar, dar esse presente para Jesus hoje, na festa do seu corpo e sangue. Ele vai ficar muito feliz com você, porque cada vez que você compartilha o Evangelho, você está ajudando que a palavra dele entre em outros lares, em outras famílias, em outras casas, em outros corações. Você é evangelizador comigo, e nós juntos vamos salvar muitas e muitas almas. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 11 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões e falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dá-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estava ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou 5 pães e 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, a solenidade de Corpus Christi, se você ainda não conhece bem a história, ela nasceu no século XIII, através de uma inspiração que Deus colocou no coração de Santa Juliana, lá na Bélgica. Ela teve 2 visões, onde ela via a luz, a lua, né, brilhante, mas com uma mancha escura, que significava a falta de uma festa especial dedicada ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Mais tarde, o milagre de Bolsena e Orvieto, lá na Itália, confirmou esse desejo do céu, porque lá uma hóstia consagrada começou a derramar sangue durante a missa, diante de um padre que tinha dúvidas sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. E assim, no ano de 1264, o Papa Urbano IV, ele instituiu oficialmente a festa de Corpus Christi, que é uma palavra que vem do latim, que significa corpo de Cristo. E hoje, a igreja inteira, ela se curva diante do maior milagre que acontece todos os dias no altar. A hóstia que parece pão e o cálice que parece vinho são verdadeiramente corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Olha, não é lembrança não, hein? Não é representação, não é símbolo, como disse os protestantes, não. É Jesus, o mesmo Jesus que nasceu em Belém, que morreu na cruz, que ressuscitou e que está à direita do Pai. Ele está inteiro na Eucaristia. Por isso, só a Igreja Católica, só ela, foi dado por autoridade de Cristo o poder de tornar Deus presente no altar. Nenhuma outra igreja, nenhum outro grupo tem esse poder. Porque quando Jesus disse na última ceia, fazer isto em memória de mim, ele deu esse poder aos apóstolos e depois aos sacerdotes. Só a Igreja Católica tem a Eucaristia. Fora dela, existe oração, existe boa vontade, existe fé, mas não existe Jesus sacramentado. E no Evangelho de hoje,
Jesus ele olha para uma multidão faminta, né? Perdida, necessitada. E o que Jesus faz? Ele cuida, acolhe e alimenta. Mas não só com palavras. Ele realiza um milagre concreto. Dai-lhes vós mesmos de comer. Então os discípulos, eles não tinham quase nada. Só tinham 5 pães e 2 peixes. Mas nas mãos de Jesus, o pouco se transforma no tudo. O impossível se torna milagre. E aqui, Jesus não está apenas saciando uma fome do corpo. Ele está anunciando profeticamente a Eucaristia. Porque depois de tomar os pães, ele fez o mesmo gesto na última ceia. Depois que ele multiplicou esses pães, né? Depois na última ceia ele fez o mesmo gesto. Tomou, abençoou, partiu e deu. Isso não é coincidência, meu irmão, minha irmã. Isso é um sinal, é anúncio. Jesus está preparando os discípulos e a humanidade para entender que um dia ele se tornaria ele mesmo pão. E esse pão seria dado não apenas para saciar a fome do corpo, mas para alimentar a alma e conduzir ao céu. Então, na Eucaristia se cumpre a palavra mais impactante que Jesus disse em João, no capítulo 6. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Não tem meio termo, meu irmão, minha irmã. Jesus, ele não disse representa. Jesus, ele não disse simboliza. Ele disse é minha carne e é meu sangue. E quem não come deste pão não terá vida em si. Então a Eucaristia não é um caminho qualquer. É o caminho mais rápido, mais seguro e mais poderoso de chegar ao céu. É o céu começando aqui na terra. E quem ama Jesus de verdade, ama a Eucaristia. Quem entende a Eucaristia não vive mais na tibieza, na frieza espiritual, no pecado mortal. Quem ama a Eucaristia seria capaz de renunciar a tudo e a qualquer coisa por causa da Eucaristia. Mas muitas vezes as pessoas colocam as coisas humanas, os prazeres, os desejos carnais acima da Eucaristia. E vivem sem a Eucaristia. Então vale a pena renunciar a tudo, porque ele é o caminho rápido que nos levará para o céu. Viver sem Eucaristia é viver sem alimento, é morrer espiritualmente. Jesus se entrega inteiro, ele se faz pequeno, frágil, humilde, escondido no pão, só para estar com você, para te fortalecer, te curar e te salvar. E você tem amado verdadeiramente a Eucaristia? Tem se preparado, confessado, buscado viver longe do pecado para receber Jesus com dignidade? Ou você tem tratado a Eucaristia como algo comum, como quem não entende que ali está Deus vivo, real e inteiro? Ou você tem deixado as pessoas se afastarem da Eucaristia? Quantas pessoas às vezes estão ali do nosso lado, querendo fazer a nossa cabeça, nos tirando da Eucaristia, nos tirando de Deus, nos tirando do caminho de Deus. Tome cuidado. A Eucaristia é o caminho mais rápido para o céu. É Jesus se entregando para nós, todo dia no altar. Mas só quem tem coração limpo, vida de oração e uma busca sincera pela santidade, entende esse mistério. Hoje, Jesus se oferece de novo. E você? Você vai continuar somente olhando, distraído, ou você vai ajoelhar, adorar e se alimentar e fazer da Eucaristia o centro da sua vida, o sentido de sua história e o caminho da sua salvação? Tudo vale a pena pela Eucaristia, porque depois da Eucaristia, somente o céu. Eu deixo a minha bênção para você nesta quinta-feira de Corpus Christi. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.